Eu tirei uma semana, 4 dias de férias e caiu na terça, né? Terça, quarta, quinta e sexta, sábado eu voltei. Eu tenho uma vida muito corrida, muitas atividades, especialmente ministerial. Diria que hoje, talvez 70% do meu tempo é ministério. E eu tenho dito para o Senhor que eu não posso me economizar. Eu tenho que andar no desconforto. Porque foi assim que Jesus venceu. Não foi no conforto. Pode ter certeza disso. E mesmo tirando esses 4 dias, eu digo para onde eu vou, não me chame para pregar, porque eu não vou aceitar convite. Só que quando o papai manda, não tem jeito. Né? Alguém tinha dito assim, você vai pregar lá na nossa igreja, e eu não falei nada. E eu orei, Senhor, faz ele esquecer do convite. Mas quando foi um certo momento, a pessoa disse, olha, semana passada eu falei que vinha alguém de Manaus pregar lá na igreja. Está certo. E o Senhor me deu uma palavra que a igreja precisava ouvir naquela noite. E um dos pontos que eu falei foi sobre o que a gente fala. Há palavras que ferem como espada, mas há palavra que cura como um bálsamo. E Deus me fez entender naquele dia uma coisa, Luiz, sobre o perdão. Quando Jesus falou para Pedro que ele deveria perdoar 7 vezes 7 por dia, você imagina, o cara derruba uma coisa e me perdoa, errei. Aí, tá bom, tá perdoado. Aí ele anda, derruba de novo, me perdoa, errei. E de novo. Então ali ele ilustrou que é assim que Deus age conosco. Porque você vive pecando e ele vive perdoando. E sabe qual é o padrão de perdão de Deus? É ele. É por isso que lá, na oração do Pai Nosso, ele diz, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Mas, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Aí você diz, mas por que Deus é tão ruim assim? Ele não é amor, ele não é o Deus da graça? É. Mas como que um Deus santo, justo e bom perdoa um pecador como você e você não perdoa um outro pecador igual a ti? Eu aprendi, eu não tenho vergonha, Deus me tratou nisso, de pedir perdão. Da minha esposa, dos meus filhos, de alguém que eu, porventura, ofendi. E vocês não têm noção como isso gera na gente uma qualidade de vida tremenda, porque você se sente sem culpa, você não está carregando a culpa. Então, Luiz, continue assim. Treine e pedir perdão. Talvez você vai chegar em momentos que você vai pedir perdão de certas pessoas que você vai dizer, esse cara não merece, ele ainda foi grosso comigo. Mas veja, quem está te julgando não é o cara, é o papai. É ele. Na minha casa há anos nós não dormimos brigado. Nós temos que pedir perdão. Quem ofendeu tem que se humilhar. E aquilo reconstrói. Tudo melhora, né, nos relacionamentos. Eu quero também agradecer aqueles que estiveram à frente semana passada aqui do nosso encontro. Foram vários. Tiago, Domingos, Rafael, quem mais? Me ajuda aí para não falar, né? Pessoal do louvor, né? Não era, né? Isso aí falhou, né? Eu entendo. Não dá para ser tudo, né? E também nós resolvemos fazer 3 grupos para participar da maratona. Foi um desafio, mas também foi uma oportunidade. Porque muitos de vocês tiveram a oportunidade de ser úteis ao Senhor no meio de outros. Eu fiquei impressionado quando o Rui foi dar o testemunho dele lá, o cara fala bem, né? Ali escondidinho, né? Se garantiu. Né? O Mois também. O Mois disse que está se tremendo todo, mas eu acho que é papo dele.
Estou me tremendo, né? É só para dar um charme, para valorizar, né, Mois? Mas eu fico muito feliz porque, amados, se nós nos calarmos, as pedras vão ter que clamar. Nós que temos que proclamar o reino de Deus. Quando necessário, falando, mas a maioria das vezes com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Isso fala mais do que palavras. Amém? Então, muito obrigado. Só recebi elogios do que vocês fizeram. Isso que é bom, porque ainda que o Mois estava dizendo assim, que o pastor está dando muito trabalho. Vocês não têm noção o que era trabalho antes. Eu comprava as frutas, eu cortava as frutas, eu pagava as frutas. Eu tinha que arrumar os louvores. Era tudo. Hoje é muito legal, porque muita gente está desenvolvendo seus dons. Você não vai desenvolver sem oportunidade. Responsabilidade, compromisso, né? Nós precisamos ter isso. Antes não tinha banda, a gente colocava as músicas do YouTube. Alguém tinha que arrumar as letras as músicas com letra para a gente cantar aqui junto com a gravação, lá, seja de qual cantor fosse. Então, hoje é legal, porque nós funcionamos. Até às vezes eu falo com o pastor Joquitã, é como, entre aspas, como se fosse uma igreja, mas não é só nós, não, os jovens também são assim, né? Ou seja, o povo de Deus está se disponibilizando e sendo útil, né, na obra do Senhor. Então, fique feliz por isso, porque os anjos gostariam de fazer isso. As boas novas foram confiadas aos homens anunciar e não aos anjos. Então, é uma bênção poder ser útil. Legal? Vamos ficar de pé, só para esticar as pernas, fazer de conta que vai terminar, mas está começando. Vamos orar de novo. Senhor, eu louvo teu nome pela vida de cada homem aqui, Senhor, porque eles são teus escolhidos. Quando eles foram gerados, Senhor Deus, no ventre de suas mães, a sua palavra diz que o Senhor já tinha um plano para eles. Um plano bom, um plano de sucesso. A tua palavra diz que quando nem um dia sequer havia sido escrito, o Senhor já tinha determinado cada um deles. E aquilo que o Senhor pensou a nosso respeito era como os grãos de areia do mar. Se ele fosse contar, ele diz, ele contaria sem jamais chegar ao fim. Mas muitos de nós, Senhor, ao longo da caminhada, começamos a fazer a nossa própria história, criamos o nosso próprio propósito, começamos a buscar o prazer e o agradar a nós mesmos. Esquecemos que quando agradamos a Ti, nós encontramos o verdadeiro equilíbrio, o sentido da vida. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, meu Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, tirar toda a resistência à Tua verdade, e que o Senhor escreva hoje na nossa mente aquilo que o Senhor tem, no nosso coração, o que o Senhor tem para cada um de nós, para que, assim como nós ouvimos a história do Luiz Mois, que está cada dia sendo transformado pelo Teu poder, pelo Teu amor, que o mesmo aconteça conosco e que isso funcione como uma onda de transformação, até que cheguemos à estatura de Cristo. E que com isso possamos Te louvar, Te honrar e Te adorar. Usa-me, Senhor, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não seja capaz. E recebe desde já, Senhor, toda a honra e toda a glória, porque nada posso fazer sem Ti. Por isso damos a Ti honra, glória e louvor, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor para não perder o hábito. Pode sentar. Nós chegamos hoje... Alguém está com um livro aí? Alguém está com um livro? Não, ninguém trouxe. Eu esqueci meu livro. Peguei um outro livro e acabei esquecendo o livro da nossa série. Por sinal, eu estou lendo esse livro aqui. Maravilha, pode deixar aqui, vou precisar dele. Obrigado. Estou lendo esse livro aqui, que eu quero indicar para os homens. Sexo sem mácula. Redenção dos pecados sexuais e restauração dos relacionamentos quebrados. Um livraço. Precisamos aprender a redimir os nossos sentidos. Muitos de nós recorremos e repetimos pecado, porque os sentidos que eram para revelar Deus e expressar a perfeição dele estão corrompidos. A mente, a vontade, o desejo. E aí nós nos movemos por desejo, não por necessidade. Livraço aí, estou indicando para vocês. Então nós chegamos hoje no
25º capítulo, são 28. Daqui, nessa semana que vem, nós encerramos essa série, Kryptonita, que para quem pôde acompanhar, certamente foi uma benção. Para mim foi. E hoje nós vamos falar sobre como o título é Matando a Kryptonita. Nós vimos que a Kryptonita é um sinônimo para pecado, para tudo aquilo que tira você do propósito de Deus, que te enfraquece. A Kryptonita, o propósito principal dela na série lá do Superman é o quê? Enfraquecê-lo. Ela fazia com que aquele homem forte, de roupa azul e cueca vermelha por cima do seu colã, tornasse aquele homem forte que enxergava entre as paredes, né, voava em alta velocidade, se tornasse um homem fraco. E nós vimos no início dessa série que o autor usou essa metáfora para dizer que nós também somos super-homens, que nós fomos transformados quando conhecemos Jesus, que nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova natureza que nos deu capacidade para vencer o pecado. Mas que muitos de nós se aproximam da Kryptonita, que é esse desejo corrompido, essa vontade descontrolada, que faz com que o seu celular, ao invés de ser um instrumento de trabalho, de comunicação, se torne um depósito, por exemplo, de pornografia. E aí você, de vez em quando, se alimenta disso. De vez em quando você dá o almoço, o café, o almoço e a janta para o velho homem, e ele reacende a Kryptonita e te torna um homem comum. Um homem sem poder, sem autoridade na fé. Um homem que não pode se levantar e repreender o demônio porque ele não tem autoridade. Mas muitos de nós vivemos dentro da igreja com uma grande expressão espiritual. Alguns de nós louvam, alguns de nós pregam igual eu estou pregando, alguns de nós até aconselham. Uma grande expressão de espiritualidade e uma baixa, uma fraca força moral, porque se alguém fosse ver mesmo quem aquela pessoa é, ela dizia, quem é você para fazer isso? Então nós precisamos confrontar a Kryptonita. O pecado, enquanto ele não é denunciado, ele não é controlado. Estão ligados ou não? Guarde essa. Por isso que não adianta você querer colocar apelidos no pecado. Mentira é mentira. O que é mentira? Não fala a verdade. É a ausência da verdade, é uma troca. Você pode ver que Deus criou as coisas perfeitas, mas o homem pecador, através do pecado, começou a criar o oposto daquilo. Então o sexo, que era algo bom, se tornou algo perverso. Não é? A verdade que não precisaria se esforçar para falar dela. Hoje você tem que, defender, você tem que encontrar provas para dizer que a verdade é verdade. E ainda assim é possível que alguém se levante lá naqueles negócios que chamam de Supremo lá e dizer, mesmo sendo verdade, não é verdade. Porque nós estamos entendendo de outro jeito. Então nós vivemos um mundo confuso, que se nós realmente não nos apegarmos à verdade de Deus, nós não vamos matar a Kryptonita. Vocês lembram que uma das noites eu perguntei o que você faria com alguém que quer te matar? Vocês lembram quem estava aqui nessa noite? E aí eu pedi várias sugestões, né? Você fugiria dele? Você enfrentaria ele? O que você faria? E eu acho que teve um grupo que disse, eu tentaria matá-lo. Eu estava me referindo ao pecado. Paulo diz que nós temos que nos vestir de Cristo e destruir o pecado. Agora, pastor, e como é que faz isso? Obediência plena. Obediência plena. Meia obediência não mata o pecado. Então, o que nós vivemos é esses movimentos superficiais que não trazem verdadeiramente mudanças.
E o autor fala sobre 3 pontos bem interessantes a respeito do crente em relação ao pecado. Então, ele diz que, dos 3 tipos, o primeiro, ele diz que são aqueles que escolhem ignorar o pecado, a criptonita. E eles vão vivendo um comportamento em que eles vão convivendo com o pecado, mas eles fazem aquilo porque eles são duros de coração. Eles sabem que aquilo é errado, esse é o pior nível. Ele tem consciência que aquilo é errado. Ele até às vezes tenta, mas repetem. E eles não têm a sensibilidade de saber que eles estão cortando o coração de Deus. Eles estão atingindo o coração do Pai. Eles estão ofendendo a Deus. Então, eles vivem essa vida de consciência fraca, de mente cauterizada. Eles vão se acostumando com aquela vida. Então, quando eles estão lá fora, eles vivem livremente, eles chamam palavrões, eles dão freada no trânsito, eles olham aquela mulher bonitona que está passando na rua e a mente deles vai ficando cauterizada, como diz Paulo, lá em 1 Timóteo 1, 19 e 20, ele diz, coloca aí 1 Timóteo 1, 19, tem alguém para colocar? 1 Timóteo 1, 19 e 20, eu acho muito interessante porque ele diz, por causa da má consciência, ou seja, a consciência corrompida, muitos vieram a naufragar na fé. Eu não sei qual vai ser a linguagem de 1 Timóteo. Quem achar e lê para mim aí. 1 Timóteo 19, 20. Então, aquelas pessoas acabam sempre caindo. Depois elas tomam banho e acham que está limpa, mas elas sabem que está suja. Elas estão naufragando na fé, porque elas não corrigiram as suas consciências. Elas escolhem ignorar o pecado. Acharam, não? Rapidão aí, que eu estou com o tempo bem corrido hoje aqui. Pois alguns rejeitam deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então veja, esses 2 rapazes aí, esses 2 homens estavam vivendo dentro da igreja, mas eles não tinham uma consciência pura. Eles tinham uma consciência corrompida. Talvez alguns dos meus amados aqui não conseguem dormir sem formar várias imagens na sua mente. Dormem pensando em pornografia, dormem pensando em coisas violentas, dormem imaginando maneiras de enganar. Há pessoas assim, porque as suas consciências ainda não foram completamente limpas. E a única maneira que eu conheço de limpar a consciência é a palavra de Deus, e é uma das coisas que poucos buscam, é a palavra de Deus. Efésios, Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa mente é lavada pela palavra de Deus. Quando você ouvir falar em água na Bíblia, um dos significados dela é a palavra de Deus. Ela purifica, ela lava. Por isso que Jesus disse que se aquela mulher samaritana conhecesse verdadeiramente, ela receberia uma água viva e do interior dela fluiria rios de novidade, de águas vivas. O segundo ponto são aqueles que acreditam na mentira que todos são pecadores por natureza. E que o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar das sentenças, mas não da escravidão do pecado. Eles creem, como eu vejo muitos pregadores falarem por aí, que se você crê o pecado,
você não precisa, basta confessar. Só que o cara confessa e ele continua pecando, continua pecando, continua pecando, continua pecando. Aquela parte que diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, não funciona para alguns. É semelhante àquilo que eu falo da oração da salvação, que não leva a pessoa à confissão de pecado, ao arrependimento. Basta uma oração e dizer, você quer aceitar Jesus, então ora aqui comigo. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da Bíblia, não, no livro da vida. Não tem nenhum arrependimento, não tem nenhuma confissão de pecados. E eu nunca vi uma pessoa que tome essa atitude de fato ser transformada. Estão ligados ou não? Então, amados, o que nós vemos com esse grupo, com esse segundo grupo, é que eles acreditam que Jesus, de fato, pode libertá-los do pecado, mas que o poder de Jesus pode livrá-los do pecado, mas não libertá-los da escravidão. Livrá-los da condenação do pecado. E é verdade. Mas eles não acreditam que ele possa livrá-lo, de fato, da escravidão do pecado. Nós precisamos acreditar que o processo de mudança de vida passa por uma caminhada de santificação. Veja, santificação não é o tanto que você tem da palavra de Deus na sua mente. Nós estamos aqui memorizando a palavra, é maravilhoso. Eu mesmo, quando estou sendo atacado por mensagens malignas, imoralidade, coisas corruptas, seja o que for, eu combato com a palavra. É rápido. Eu começo a citar na minha mente a palavra de Deus, tudo que eu tenho. Eu tenho mais de 600 versículos decorados. E eu uso essas armas em cada momento que eu estou sendo atacado mentalmente. Mas se você não tem a arma, como é que você vai usar? E as armas, elas são poderosas de Deus para destruir sofisma, mentira de Satanás, fortalezas da mente, que impedem de você ser o homem que realmente o Senhor quer que você seja. Então vejam que essas pessoas acreditam na mentira. Paulo fala sobre essa mentalidade em Romanos 6, 1 e 2, diz que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, se você continua caindo, levanta, cai, tem alguma coisa errada. Esses dois cenários são as criptonitas assim, mais comuns, eu vou dizer para você. Porque essa prática do pecado consciente. Isso que enfraquece o cristão, porque ele te deixa sem autoridade. Olha, uma das coisas que Satanás mais usa, um golpe baixo, é fazer você não ter autoridade. No entanto, alguns, com o convívio com o pecado, começam a caminhar entre essas duas linhas muito fininhas. Ele parece muito com um cristão, mas de verdade ele não é. É como se tivesse ali uma linha muito fininha. Aquilo que Jesus fala sobre o joio e o trigo. Lembram daquela parábola que ele diz que veio à noite uma pessoa e lançou a semente ruim no meio do trigo. E no outro dia disse, e agora? Como é que nós vamos fazer? Porque eles se parecem muito. Se nós arrancarmos o joio, nós podemos, enganados, estar arrancando o trigo. E agora o que faz? Deixa crescer. No final nós vamos separar. E aí aquilo que for joio nós vamos queimar. E o que for trigo, nós vamos recolher para os celeiros. Então, muitos desses homens e mulheres estão nas igrejas, pregando, cantando, até evangelizando, até expulsando demônio. Mas Jesus vai dizer, lá no final, afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Nós precisamos, de fato, romper com o pecado. É o que o Moisés, eu vou tomar ele aqui de novo, está começando a fazer. Alguns que eu conheço aqui, que eu estou mais de perto, estão começando a lutar no outro nível. A lutar no nível transformacional. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de relacionamento com pessoas superiores a mim. Mesmo que eu não quisesse, às vezes a pessoa me entendia mal. As pessoas que mais me perseguiam eram os meus superiores na empresa. Eu queria, na verdade, ser um grande assistente, um grande auxiliar, um grande apoio para eles, mas ele achava que eu queria o lugar dele, eles começaram a me perseguir.
E aí começava uma guerra. Eu disse, Senhor, o que é isso? Eu não conseguia controlar e paralisar o processo que sempre me levava até chegar a uma certa distância da vitória, mas de repente eu era puxado de novo e tinha que recomeçar. Isso funciona em qualquer área. Pode ser a área da sexualidade, a área financeira, a área de relacionamento, a área ministerial. Então eu comecei a buscar o Senhor, eu chorava diante dele e dizia, Senhor, me muda, o que há de errado comigo? Eu não quero viver assim. E uma das vezes, eu fiz 40 dias de madrugada buscando o Senhor. Eu dizia, eu quero ser o homem que o Senhor falou que eu seria. Eu quero experimentar o teu poder em mim. Eu quero ser útil ao Senhor. Eu quero ter graciosidade no falar. Eu falava isso lá em Provérbios. Eu era um cara muito fechado. A única coisa que eu tinha, porque é de nascença, você já sabe, que é a lindeza, né, Serginho? Olha os invejosos rindo a ele. Não, agora eu dei uma diminuída no pelo por causa da inveja. Vocês viram aí, né? Estou brincando. Estava muito grande, crescendo muito e tal. Mas, amados, então eu não tinha graciosidade no falar. Eu era aquele cara papão, o cara vinha com uma brincadeirinha e eu rasgava logo ele. Isso era com a minha família, era com a minha esposa, era com funcionários meus. Tinha um momento dos funcionários se reunir para fazer uma festinha para mim no meu aniversário. O meu negócio era produzir. Eu queria dinheiro. Então, já terminou? Então, bora. Acabou. O cara ficava olhando assim, esse cara é muito grosso. Mas eu era assim. O Senhor foi me ensinando, eu brinco hoje, assim como vocês veem, o Senhor foi me ensinando a ser gracioso. Ele foi me ensinando, foi uma transformação. Isso começou a me abrir porta ministerial. Hoje, pela honra e glória do Senhor, toda a honra e glória a Ele, eu me relaciono com dezenas de denominações, pentecostais, batistas, assembleias, e todos me recebem bem, porque o Senhor derramou essa unção. No momento em que eu comecei a entender que eu precisava dele e que eu não queria viver mais aquela farsa, que na frente das pessoas eu ensaiava um sorriso, mas só Deus sabia como aquilo me incomodava, não poder ter relacionamentos duradouros, confiáveis. Então, queridos, infelizmente, muitos nas igrejas insistem em viver uma vida dupla de pecado. Isso pode tirar você do meio do trigo e colocar você entre o joio. E ouvir essa sentença de Jesus, afaste-se de mim. O terceiro grupo é o que estão lutando para se libertar do pecado. E ainda não conseguiram a liberdade para de fato viverem livre do pecado que os escraviza. Alguns estão com resquícios, por mais que eles já tenham consciência, eles não querem mais aquilo, eles sofrem com aquilo, seja um vício. Vem muita coisa aqui na minha mente agora, muita coisa na minha mente. Não pense que se eu citar alguma coisa, eu estou falando de você. Muita coisa que o Senhor quer romper com a sua vida. Que o Senhor quer te libertar. Para você ser um homem livre do pecado. E não um frequentador de igreja que vive numa prisão. Porque quando isso acontece, eu sei que você fica triste, que você se sente culpado, que você se sente derrotado. Alguns até se arrependem, mas depois eles não aguentam e caem de novo. É aquilo que Pedro diz, né, que o porco volta à lama e o cachorro ao vômito. Que imundícia, né? Mas esse ciclo tem que ser quebrado. Jesus morreu para isso, ele pagou o preço da cruz por isso. Infelizmente, boa parte está no terceiro grupo, que são os que estão lutando para se libertar, mas não conseguem. Lucas 17, 3 e 4, Jesus adverte: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o.
E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a pecar, e se disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus está sempre disposto a perdoar você, quantas vezes você precisar. Mas você precisa trabalhar para deixar o pecado, para quebrar. Eu vejo isso muito nas finanças. Pessoas que vivem em ciclo de miséria. Por sinal, nós estamos fazendo um devocional sobre Mamon. Né? Mamon, ele é representado no sincretismo entre os espíritos, os demônios, as entidades. Ele é, na verdade, considerado um deus. Né? Ele é uma potestade. Ele domina o mundo financeiro e muito mundo do marketing, muito mundo do dinheiro. Ele é especialista em seduzir. Agora, a imagem dele é um velhinho maltrapilho, todo mal vestido, segundo, eu nunca vi, mas é o que dizem que ele representa, e que anda com um saco cheio de moedas de ouro e um cachorro pulguento. Um cachorro pulguento. Ou seja, ali é exatamente a figura da pobreza e da riqueza andando numa só pessoa. Ou seja, tem uma hora que o cara tem, daqui a pouco ele não tem nada. Ele é escravo daquele estado. Então, a minha palavra para você que está vivendo isso é: abra o jogo com Deus quantas vezes tiver que abrir. Se precisar de ajuda, procure alguém que possa orar contigo, que você possa ter aquela pessoa como um mentor, alguém com quem você vai prestar contas, até que você saia do ciclo. Até que você realmente não tenha vergonha de dizer: eu sou viciado em pornografia. Eu quero sair disso. Aquele livro Nação Dopamina, que é escrito por uma especialista americana, ela conta ali a história de um homem que ele diz que no atendimento que ela fazia a ele, ela descobriu que ele disse que acha que se masturbou pela primeira vez. Aliás, que teve um contato com sexo com menos de 3 anos. E aquele homem, naquela altura da vida, ele estava com 60. Já casado. A pornografia e a imoralidade tomou ele de tal conta a vida dele, que ele chegou a criar uma máquina de masturbação. E como ele não conseguia se satisfazer, porque à medida que a pessoa se entrega ao pecado, o Senhor diz que ele próprio entrega aquela pessoa às suas próprias paixões. E ele começa a desonrar o seu corpo com ele mesmo e com outras pessoas, especialmente do mesmo sexo. É a desonra. E chegou um momento que aquele homem disse para aquela médica: eu já tentei me matar, eu quero me livrar disso. Imagina, depois que ele inventou essa máquina, ele depois foi mais a fundo e inventou uma máquina que dava choque para ele poder se masturbar. Você imagina um negócio desse? Onde que a mente humana vai? Eu não tenho tempo para contar uma série de histórias sobre isso para vocês aqui. Mas uma coisa certa, o Senhor, Ele quer mudar a sua vida, gente boa. Mas você precisa se juntar a Ele. Muitos de vocês entraram na pornografia, do vício, do álcool, da droga, do homossexualismo. Novo, mas olhe, criança talvez. Mas o Senhor pode transformar isso aí numa resposta dele de libertação para outros que estão presos. Porque a tendência, queridos, a tendência, pode ser que não, mas a tendência é piorar. Se não houver, se você não matar a criptonita, ela vai te enfraquecer e vai te destruir. Então, queridos, eu gostaria muito que você
pensasse muito seriamente em usar a sua força que Deus lhe deu, e lutar contra isso, no poder do Senhor. Eu sei que você não vai sair isso pela sua força, pela sua própria força, simplesmente determinação. Porque quando a sua mente deforma nesse nível, em alguns casos, é bem difícil sair, mesmo para crentes. Por isso que é necessário essa ajuda, é necessário esse clamar ao Senhor, que mude a sua mente, que lave a sua mente. Uma das coisas que eu orava muito era dizer assim: Senhor, opera em mim o teu querer e o teu realizar, eu te entrego a minha mente. Agora veja, você talvez levou 10, 20, 30 anos para chegar nesse estado que você está. Não pense que em uma oração você vai sair. Pode acontecer? Pode. Mas normalmente é um processo que você vai demandar que você não desista, que você confie em Deus e que você procure estar limpo diante dos olhos dele. E que você lembre sempre: eu nasci para glorificar o Senhor. Eu nasci para a glória do Senhor. O autor conta uma história que ele se envolveu com pornografia desde os 12 anos. E ele um dia chegou e confessou para um pastor que foi visitar sua igreja. Está lá no livro, depois você lê, capítulo 25. E ele disse que esse homem Deus usava muito, ele vai me libertar. Ele abriu o coração para aquele homem, ele orou por ele, pelo autor, e ele não foi liberto. E ele conta que numa das orações dele, ele disse: Senhor, mas eu estou te servindo. Sabe o que Deus disse para ele? Judas também me servia. Judas participou de grandes banquetes, mas naquele dia ele vai ouvir: eu não te conheço. Veja, Deus não trabalha, meus amados, vamos colocar aqui como um professor que vai dar uma nota com 5,5. Eu me lembro que às vezes a gente era malandro quando estudava. Ele disse: passa com quanto? 5 passa, 5,5 então. Com Deus não é assim, não, é 10. A nota é 10. Ele quer filhos excelentes. Então, o autor disse que ele falou: Deus, eu estou te servindo, eu ajudo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu busco as pessoas no aeroporto, eu faço isso. E o que falta? O que falta? Ele disse: falta você ter intimidade comigo. Esse é um grande segredo, Heraldo, intimidade. Porque quando você se torna íntimo de Deus, Rômulo, você não quer desapontá-lo. É muito forte isso. Você não quer. Você, por exemplo, se a sua fraqueza for sexual, você pode encontrar a mulher mais linda que você sempre sonhou em ter uma oportunidade com uma mulher daquele tipo. Sabe o que você vai fazer? Correr igual José correu. E você vai dizer: eu não posso pecar contra o meu Deus. O que ele fez por mim é muito. Foi muito caro. Então, nós precisamos buscar conhecer Jesus. Nós precisamos disso, amados. Talvez a sua oração deva ser agora que você deseja conhecê-lo. Porque todos os homens que de fato e mulheres conheceram Jesus tiveram suas vidas transformadas. Até aquele homem que era um jovem rico, nós temos uma clara evidência de que ele se converteu, de que ele se tornou um homem de Deus. 2 Coríntios 7, 9, diz assim: agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhe causamos mal algum, porque a tristeza que é a vontade de Deus conduz ao arrependimento. Conduz a arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que ele se alegra quando nós somos entristecidos por causa de algo que nós fizemos errado.
Porque essa tristeza, segundo Deus, que nos leva a um verdadeiro e profundo arrependimento, vai gerar salvação. É o arrependimento. Arrepender-se é mudar o rumo que você estava acostumado a andar e passar a andar num novo caminho. A tristeza, segundo o mundo, ela não traz salvação porque ela não gera arrependimento, ela gera apenas uma tristeza que diz assim, eu errei. Mas nada acontece no coração dele dizer assim, eu desagradei a Deus, eu não posso mais fazer isso. A tristeza, segundo Deus, vai levar a gente a uma libertação, porque aquilo vai gerar um incômodo profundo. Nós sentimos uma grande dor porque nós entristecemos a Deus. Porque Ele estava esperando que você acertasse. Você sabe, lá em Hebreus fala da multidão de testemunhas. É como se tivesse os demônios ao redor dizendo, cai, Flavinho, cai. E tem uma multidão de testemunhas que diz, não cai, Flavinho. Jesus morreu para ti. Segue, você vai vencer, você vai conseguir. O ponto é que muitas vezes nós não ouvimos essas vozes, nós ouvimos a voz do prazer. Vamos curtir. É mais uma vez. E aí, quando termina aquilo, pode ser droga, pode ser sexo, pode ser alguma coisa que você não fumo, você vai se sentir como? Cheio de culpa. A criptonita te enfraqueceu. E você diz, eu falhei de novo. Eu não presto para nada. E alguns querem se matar, saem da igreja, se aprofundam no pecado. Porque não houve um verdadeiro arrependimento. Quando há um verdadeiro arrependimento, você não tem vergonha de dizer, eu pequei. Você lembra daquela história de Davi e de Saul? Quando Saul deveria ter destruído tudo dos amalequitas, ele separou o gado, separou as coisas boas, deixou até o rei vivo. Depois Samuel deu a sentença para ele, cara, tu tá fora. Aí ele disse, eu pequei. Eu pequei. Mas faz um favor para mim, fala alguma coisa, me honra diante dos meus oficiais. Vocês lembram do Davi? Quando Davi adulterou com Betseba, articulou a morte do seu marido, tentou fazer o cara se deitar com ela para ver se ela engravidava. Aliás, para dar uma impressão que ele que tinha engravidado ela, mas na verdade o filho era do Davi. Ficou quase 2 anos se escondendo. E aí Natan entra lá e encara ele e diz que ele tinha roubado a única ovelha daquela família. E ele se levanta e diz, esse homem deve morrer. E Natan diz, você é o homem. O que Davi faz? Ele diz, não, que é isso, Natan? Quem é o homem é você, eu vou te acabar agora, vou mandar te matar, eu sou o rei. Sabe o que ele faz? Ele cai no chão, na frente de todo mundo, e diz, pequei contra ti. Fiz o que não era reto aos teus olhos. Salmo 51:4, ele revela isso. E ali ele passou a noite toda clamando o perdão de Deus, arrependido do que ele tinha feito. Eu já preguei um dia sobre isso aqui, um passo para a felicidade. Não sei se vocês lembram, que é a confissão. Então ele diz, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. A tristeza, segundo Deus, foca em Deus. Ele diz, eu pequei, não foi contra Betseba, não foi contra ti. Quando você ofende alguém, você peca contra ti. Quando eu entendi isso, eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu comecei a entender que eu não devo ser fiel primeiro à minha esposa. Eu devo ser fiel primeiro ao Senhor. Porque se eu for fiel a Ele, eu não vou pecar traindo ela. Porque eu sei que Ele está vendo tudo, ela não. E nós estabelecemos isso na nossa família. Sabe, quando você peca e confessa, não importa o que Deus fará de justiça na tua vida. O importante é que você se sente livre daquele pecado que te atormentava, que te
que te controla. Mas veja, o nosso ponto aqui é: você precisa renovar sua mente. O que faz girar tudo isso aí é a tua mente. Precisa ser transformada. Olha, eu aprendi, tinha uma época na minha vida, mesmo dentro da igreja, que eu não resistia a ver uma mulher bonita entrando em algum ambiente. E a minha esposa percebia, às vezes ela ficava brava. Eu não conseguia controlar. Mas eu comecei a entender que aquilo não agradava a Deus. Então eu comecei a controlar, eu comecei a dizer, eu não vou olhar. E eu comecei a virar o rosto, benção. Eu tenho hoje facilidade por isso. Se eu vejo uma mulher bonita de longe, e eu estou aqui dirigindo meu carro, glórias a Deus, eu não olho, eu não preciso olhar. Isso aí é um ponto bom, é um domínio próprio. Você alcançou o domínio próprio. Mas tem um nível maior do que esse. Que é o nível quando você, se necessário, se aproximar de uma pessoa dessa. Por exemplo, você vai no médico, você vai ser atendido, você olhar aquela pessoa não como um pedaço de carne pronto a ser consumido, mas como uma filha de Deus. Porque Jesus também morreu por ela. Se aproximar sem sentir atração. Não é só, como diz o autor, você se sentir liberta, você realmente se tornar liberta. Você, de fato, em Cristo ter o controle. E uma mulher pode se aproximar de você, se necessário. Não vai fazer teste, não, que você vai cair. Você permanecer de pé, porque você sabe que o teu pai está te olhando. E ele quer que você dê um bom testemunho ali. Agora, eu quero concluir. Me dê mais uns minutinhos. A gente teve um testemunho hoje. Eu preciso te dizer mais uma coisa. Que foi muito útil o testemunho, mas eu preciso te dizer mais uma coisa sobre o ponto que o autor fala sobre o pecado que não é pecado. Que são as desculpas. É um tipo de idolatria que nós tornamos isso normal na nossa vida. Está lá em Lucas, capítulo 16. Ele fala sobre uma festa, um banquete que o rei vai dar. E ali ele convida 3 pessoas. A primeira pessoa diz para ele que comprou uma propriedade e não vai ser possível participar do banquete. É o banquete do rei. E depois, pode ir passando aí, enquanto eu vou falando, você vai passando, o povo vai lendo aí. É 14, Lucas 14, 16, até o 24. Então, ele dá desculpa e demonstra, assim, que ele tem outras prioridades. Bom, mas eu posso dizer para você, tem algum problema comprar um imóvel? Não. O problema é quando esse imóvel se torna o teu Deus e toma o lugar que é devido a ele. O segundo, ele diz que ele comprou uma junta de gado e precisa testá-los. Tem algum problema comprar gado? Tem ou não? Não, é até bom, né? A gente precisa de gado para a gente comer aquela carnezinha, aquele churrasco. Mas quando o gado toma o lugar de Deus, se torna um problema. E o terceiro exemplo que ele diz foi que um deles disse, eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir para a sua festa. Casar é pecado? Não, é uma benção. Mas, quando o casamento toma o lugar de Deus, a casa começa a cair. Então, Jesus mostra com isso a nós que coisas e pessoas, quando tomam o lugar dele, se tornam um problema para nós. Veja, tem uma coisa que eu gosto muito no pastor Joquitã, é que ele é um homem muito disciplinado. A disciplina muitas vezes nos protege de nos tornar medíocre, de nos tornar relapso, de nos levar a falhar.
Às vezes eu dizia para o pastor, cara, para um pouco, você não precisa fazer tudo isso. Mas ele não para. Porque ele tem uma disciplina, um compromisso acima das suas próprias forças. O pastor Joquitã não vinha, ele tem que estar arriado. E nós precisamos absorver isso. O compromisso era para estar cheio isso aqui de homens ouvindo a palavra de Deus. Mas muitos estão fazendo igual eles aqui, dando uma desculpa. Não, eu não vou porque eu cheguei cansado. Não, eu não vou porque o meu trabalho me levou até mais tarde. Não, eu não vou porque eu tenho que resolver um negócio com a minha mulher. É uma vez por semana. E aí eu fico pensando, como eu esses dias aconselhando um casal, eu disse, vocês estão brigando o tempo todo, sabe o que Deus está me dizendo? Que Ele vai parar um de vocês e botar numa cama para vocês cuidarem um do outro. O que vocês acham? É. E o pior é que aconteceu. Será que Deus vai ter que tirar o teu emprego para você vir para a igreja? Para você colocá-lo em primeiro lugar? Que Ele quer a fonte. Quando eu abri mão do meu negócio, eu tinha um prolabore muito, muito alto. Eu continuo trabalhando, mas eu só trabalho até o limite que Deus me permite. Eu tenho poucos clientes, poucos negócios. Eu não posso, só se Ele autorizar. E Ele me sustenta de uma maneira sobrenatural. Porque Ele é a fonte. Eu entendi isso. Não é o patrão que é a fonte, não é o governo que é a fonte, nem o pastor, é Ele que é a fonte. E Ele me sustenta de um jeito que eu jamais eu mesmo conseguiria. Então Ele passa a ser o que é para mim, gente boa? Prioridade. E muitas vezes me arrastando. Eu vou. Raramente eu dou não para algum convite. Para pregar, para ajudar, para ensinar, porque eu quero ser útil. Junto com Ele. Então, querido, talvez você precise reconsiderar que tipo de desculpa você está dando. Porque essas coisas vão começar a minar você. Pode ser o jogo do Mengão. É um bom motivo, mas não é maior do que o Senhor. Fluminense nem pensar, né, Rui? E aos poucos você vai deixando. Fluminense? Não. Fluminense, outro sofredor, deixa eu estar vendo. Você vai deixando porque você vai cedendo. E aí a carne vai dominando, vai tomando espaço. Eu lembro que tinha uma época da política, cara, eu não entrava no carro sem botar na Jovem Pan, Pigo nos i, não sei o que mais, e tocava de rádio. Onde eu parava no trânsito era olhando a política. Gente, aquilo estava me dominando. Se tivesse alguma coisa na igreja, eu já abri o celular, deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa com fulano, como é que está a política. Eu acho que muita gente ficou assim naquele tempo, né? Depois eu disse, o que é isso? Está tomando lugar, está avançando muito. E Deus começou a me ensinar a ter o domínio. Isso pode acontecer com qualquer coisa, gente, com comida. Por exemplo, quando eu estou muito pressionado, eu fico ansioso. E a minha ansiedade, uma das respostas é comer. Tem mais alguém assim? Aqui? E aí você quer, não. Você vê que é um desejo. E aquilo pode tomar, pode ser que tem alguém que diga assim, olha, tem um culto. Cara, não dá, o Rafael vai fazer um churrasco lá na casa dele. Eu já fui para tantos cultos, aí você começa a arrumar desculpa. Cara, eu fui segunda, eu fui terça, eu fui não sei o quê, fulano, eu assisti um culto online. Não, eu vou comer esse churrasco. E exatamente era esse culto que o Senhor ia falar contigo. E você arruma uma desculpa. E não vai. Como é que você vai conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo se você ignora a voz dele? E se torna fera na desculpa. Eu sempre fico pensando assim, quando eu tenho que ir para algum culto, para alguma situação. Digo, será que Deus tem algo para mim lá hoje? E se eu não for, eu vou perder.
Eu tenho uma sensação. E sabe, de fato, você perde. Você sabe de uma coisa que se você não tivesse vindo hoje, talvez você nunca mais ouviria. Aqui, nesse lugar, você pode assistir online, mas muitas vezes é diferente, há uma atmosfera. O que você está ouvindo hoje, porque Deus queria falar contigo hoje. Eu louvo a Deus porque você veio. Veja, amadas, o Senhor, Ele dá para nós tudo em abundância. Um dia nós vamos conversar sobre o Éden. Que Deus tem me falado sobre o Éden. Que Ele vai restaurar o Éden. Mas uma das coisas que o Éden era, o lugar dos prazeres santos. E quando a gente fala em prazer, a gente já tem uma mentalidade corrompida. Mas Deus construiu aquilo de uma forma perfeita, para que o homem tivesse prazer nele, com tudo que foi criado, com todos os seus sentidos. Mas a criptonita entrou e parou tudo. Sabe o final dessa história de Jesus aí? Coloca o versículo 22, amigo, por favor, para a gente terminar. O servo disse, então Jesus, depois que recebe a rejeição desses três tipos, ele diz assim, chama o servo e manda eles ir. Volta o anterior, versículo anterior. Vamos ler junto para a gente concluir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Volta o anterior, mais um, o 20. São 4 versículos, vai dar para você entender o texto todo. Então, ainda outro disse, acabo de casar, por isso não posso ir. Agora, passa. O servo voltou e relatou isso ao senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, aleijados, os cegos, os mancos. O que mais? O servo disse: O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. O que mais? Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então veja, aqui se trata das bodas do Cordeiro. Jesus dará um banquete para os seus filhos, mas muitos estão tão ocupados com essa vida que esquecem da vida eterna. Que esquecem que é um processo acontecendo. Que nós devemos não ser levados por esse mundo, ainda que nós vivamos aqui. E que o Senhor deve ser o primeiro. E se nós ouvirmos a voz dele, ao invés da voz do velho homem, que quer nos levar ao prazer, ao invés da voz do inimigo, que quer nos distanciar de Deus, se nós ouvirmos a voz dele, nós vamos entrar para o banquete. Você imagina o que é o Senhor servir um banquete para você? Você pode ter esse banquete todos os dias na sua casa, no seu carro. Você pode ter prazer nele. Como diz o salmista, no Salmo 1, o meu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Eu espero que você tenha entendido que se você não enfrentar a criptonita, se afastando dela e se chegar ao Senhor, ela vai te enfraquecer e vai te destruir. Você ainda poderá ouvir do mestre: aparte-se de mim, eu não te conheço. Ou você poderá também, a partir das suas desculpas, abrir mão do convite do mestre. Ou você poderá dizer: eu quero estar contigo no banquete. E assim, ceiar com ele. Liberto do pecado, tendo o domínio sobre o pecado, ao invés de ser dominado por ele. Feche seus olhos, vamos orar. Para a gente encerrar.
peguei aí 6 minutos do nosso tempo. Senhor meu Deus, a sua palavra foi pregada, direta, como a gente sempre faz, sem rodeios. Os teus filhos que aqui estão ouviram a tua palavra. Faz neles a obra que só o Senhor pode fazer. Dá-lhes a coragem, a ousadia, a perseverança, a sabedoria, a fome e sede de justiça, para que eles encontrem prazer na tua presença e que o pecado de fato e de verdade não tenha domínio sobre eles. Senhor, se alguém aqui preso, amarrado numa prática que o Senhor condena, uma prática que o Senhor não se agrada, promove hoje, Senhor Deus, uma consciência profunda, uma vergonha, e que eles clamem ao Senhor, nem que clamem a noite toda. Liberta-me, para que verdadeiramente o Senhor possa mudar suas vidas e torná-los homens cheios de Ti, cheios do Teu Espírito, e que vivem para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, eu intercedo por eles e por nós. Amém, Senhor. E amém. Glórias ao Senhor. Aplaude o Senhor.